Louvado seja o Senhor, depois de sermos edificados por muitos testemunhos do que Yahvé é capaz de fazer. Para Ele não há impossíveis, amém? Então Ele tem algo para nossas vidas, mesmo em pé. Vamos abrir a palavra do Senhor, que se encontra hoje no livro de Êxodo, capítulo 14. Nós vamos ler do versículo 1 ao 14. Êxodo 14, do 1 ao 14. Pai, Tua é a palavra, Teu é o povo, Pai. Santa e bendita são as Tuas palavras. E que nesta noite todos os ouvidos estejam bem postos para receber a Tua orientação. Para o final de um mês e para um novo mês que já está se descortinando para as nossas vidas, que o Senhor já está nos orientando, Pai. Nós estamos aqui como povo, como família, como ajuntamento, para receber a Tua palavra, para receber as Tuas benécias, para receber as Tuas dádivas, as Tuas bênçãos, que são inumeráveis e incontáveis para nós, que somos o Teu povo, Pai. Continua por falar a cada coração nesta noite, no nome e na pessoa de Jesus Cristo, amém. Amém. Vamos abrir, igreja. Nos diz assim: os israelitas atravessam o Mar Vermelho. E o Senhor falou a Moisés: diz aos filhos de Israel para que voltem e acampem diante de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefom, diante deles acamparei junto ao mar. Porque Faraó dirá aos filhos de Israel: eles estão encurralados na terra, o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó, para que ele os persiga, e eu serei honrado sobre Faraó e sobre todo o seu exército, para que os egípcios saibam que eu sou o Senhor. Assim eles fizeram. E se contou ao rei do Egito que o povo havia fugido, e o coração de Faraó e de seu servo virou-se contra o povo, e eles disseram: por que fizemos isto? Deixamos que Israel saísse e deixassem de nos servir? E aprontou sua carruagem e tomou o seu povo consigo. E tomou 600 carruagens escolhidas, e todas as carruagens do Egito e os seus capitões sobre todos eles. E o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e ele perseguiu os filhos de Israel. E os filhos de Israel saíram com o braço erguido. Mas os egípcios os perseguiram com todos os cavalos e carruagens de Faraó e seus cavaleiros e seus exércitos, e o alcançaram acampado junto ao mar, perto de Piairote, diante de Baal-Zefom. E quando Faraó se aproximou, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios estavam marchando atrás deles, e eles ficaram com medo, e os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E disseram a Moisés: por que não havia sepulcros no Egito? Nos levaste embora para morrermos no deserto? Por que agiste assim conosco para nos tirar do Egito? Não é esta palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos sozinhos, melhor nos seria servir aos egípcios do que morrermos no deserto. E Moisés disse ao povo: não temais, aquietai-vos e vede a salvação do Senhor, que hoje eles vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais tornarás a ver. O Senhor lutará por vós e terei paz, amém? Sentai-vos, igreja, amém? Um texto lindo, rico, cheio de lições para nós. Mas eu quero trazer um pouquinho antes do capítulo 14, eu quero falar um pouquinho antes. Você percebe aqui que eles haviam saído do Egito, não fazia muito tempo. Então eles estavam com uma sensação de liberdade. Eles haviam saído há pouco tempo do Egito. A alegria de sensação, a expectativa de uma nova vida, de liberdade, estava no coração do povo com muita alegria. Nós teremos agora algo novo para viver. Depois de tantos anos de escravização, uma atmosfera de alegria estava no ar. E Deus mostra a sua força, tirando o povo do Egito. E aqui vocês vão perceber que eles têm uma primeira parada.
E eu quero falar dessa, não da primeira, mas da segunda. A primeira parada significa, eles param em Etã. Você vai perceber no capítulo anterior e no texto, que eles param, a primeira parada depois que eles passam do Egito é Etã. Etã significa um lugar sólido, um lugar duradouro, um lugar de consistência. Eles estavam na perspectiva, Deus nos tirou do Egito e nos trouxe para Etã. Um lugar seguro, um lugar duradouro, um lugar de consistência. A alegria no coração deles era tamanha. Eles não haviam experimentado isso. A maioria deles nasceram escravos. Então, imagine vocês a efusão que estavam por sentir. Deus nos trouxe a Etã. Mas Deus dá uma ordem para Moisés, ao seu servo. Agora vamos sair de Etã e vamos para Pi-Hairote. Quando Deus fala, vamos para Pi-Hairote, eu imagino o coração deles, o meu. Nossa, se Etã é bom, Pi-Hairote será infinitamente melhor. Não sei o que significa, mas bora para Pi-Hairote. E assim Moisés conduziu o povo para mais uma experiência, para aqueles ex-escravos, agora livres. Eles saem de Etã e vão para Pi-Hairote. Pi-Hairote, o texto mostra que é junto ao mar. O povo iria naquele momento presenciar uma das maiores manifestações de Yahvé na história. Mas eles não sabiam disso, porque o Senhor estava indo adiante deles. Havia um roteiro perfeito, uma paz perfeita, tudo perfeito, tudo tranquilo, até que o texto mostra que o Senhor disse: endurecerei o coração de Faraó. Endurecerei o coração de Faraó. E o texto é claro que mostra que 600 carruagens, fora as capitães, com força, começou a perseguir o povo de Deus. E pela primeira vez, guardem isso, pela primeira vez na jornada do povo de Deus, que eles saem do exército, pela primeira vez aparece uma perseguição. Pela primeira vez se apresenta uma dificuldade. Pela primeira vez aparece um problema. Mas não vai ser grande dificuldade, pois a alegria é grande, mas tem um problema à frente. Mas o Senhor é conosco. A alegria é grande, mas o problema parece também ser grande. A primeira experiência de adversidade. Primeira experiência de adversidade. O povo percebe que, o texto mostra, estamos encurralados. O povo levanta a mão, pede rendição, ou seja, não vejo mais saída. E para vocês entenderem, Etã, um lugar de solidez, consistência, um lugar de duradouro, parecia perfeito. Deus os conduz para Pi-Hairote. Pi-Hairote significa nada mais, nada menos do que beco sem saída. A expressão beco sem saída vem da palavra Pi-Hairote. Então Deus conduz ao povo para um lugar chamado Pi-Hairote, um beco sem saída. Além de não bastar isso, endurece o coração de Faraó. E o povo até então, que era só alegria, o povo até então, que era só adoração, o povo até então, que era só gratidão, a partir desse momento ele começa a murmurar. Ele diz: Moisés, não tinha cova no Egito, para que o Senhor tirou de nós do Egito, para que pudéssemos morrer em meio ao deserto. A partir do problema, a acusação saiu para a vida de Moisés. A primeira dificuldade, Deus passou a ser o culpado. Diante do mar, eles conseguem ver o tamanho do problema. Eles conseguem visualizar. Ou seja, a única porta de saída para o povo de Deus, ele olha para trás, porque estão encurralados. A única porta de saída era a porta de entrada, onde estava vindo Faraó com todo o seu exército, marchando contra o povo. Ou seja, não haveria saída mesmo. O nome do lugar diz: beco sem saída. E qual a reação do povo? Uma reação desesperadora. E aqui eu quero fazer uma pausa, porque nós já falamos isso também, da primeira vez que Saul encontrou uma dificuldade. Ele se tornou angustiado de alma, e a partir daquilo nunca mais houve cura para o coração do rei Saul. Nós estamos falando aqui agora, diante da primeira dificuldade que o povo experimenta depois que ele sai do Egito, debaixo de uma promessa que haveria um lugar muito maior e melhor para que eles pudessem habitar. Primeiro problema, primeira dificuldade, primeira perseguição. E eu quero fazer uma pergunta, uma pausa.
nós temos duas alternativas. Você olhando para o povo, você deveria talvez pense assim: poxa, esse povo deveria confiar em Yahvé? Você já sabe a resposta. Você já sabe qual que deve ser o comportamento do povo de Israel. Você já sabe como ele se comportou. Abriu a mão, levantou, pediu rendição. O Saul também fez isso, já começou a se render para o exército dos cananeus. Nós temos duas posições. A primeira é olhar para aquele povo, o povo, olhar e dizer assim: esse povo é fraco, não é? O povo dizer, havia promessa, povo fraco. Deus tinha feito promessa. Um povo falho, caráter duvidoso. Fala uma coisa uma hora, daqui a pouco basta ter um problema. Ele se porta de maneira diferente. Que povo? Eu quero falar que isso não é um povo, isso é um povinho. Deus é grande, mas o povo está se comportando como um povinho. Levanta pedra de acusação contra o líder, levanta pedra de acusação para aquele que trouxe liberdade. Ou nós podemos mudar a história, olhar para esse povo do passado e dizer: eu muitas das vezes, na maioria das vezes, diante dos meus problemas também tenho tido esta mesma reação. Porque eu também sou povo de Deus. E a Bíblia deixa clara que o povo de Deus, independente do tempo, é um povo de dura serviço. É um povo que eu posso dizer, como foi colocado aqui, ele nem glorifica o quanto deveria glorificar quando está na alegria. Mas quando a dificuldade chega, ele sabe quando murmurar e sabe como reclamar diante de toda e qualquer situação. Você pode fazer duas coisas. Eu poderia falar daquele povo, ou você pode recolher a pedra de acusação que você pode levantar contra a vida dele, e você pode fazer com que agora a palavra entre no seu coração. E perceba que muitas das vezes a igreja, você, o povo de Deus, não sabe como lidar com os problemas da vida. Ouve a palavra, mas diante do primeiro problema, levanta as mãos. Diante do problema, não sabe o que fazer. Diante do primeiro problema, quer voltar atrás. Quantos casamentos começaram há pouco tempo? Diante do primeiro problema, da primeira crise, vamos voltar atrás porque isso não dá certo. Diante da primeira exortação na igreja, diante da primeira advertência do Senhor, a vontade é voltar para o Egito, largar tudo, abandonar. Esse povo é diferente, que estava diante do mar, do povo existente hoje. Deus também nos tirou do Egito ou não? Nos resgatou ou não? Nos deu um novo nome ou não? Nós vimos a sua bondade como foi cantada ou não? Nos deu proteção até aqui ou não? Mas quando a tribulação chega, por quê? Não esperávamos por isso. Não era para ser assim, Deus. Quantos ainda têm essa perspectiva de vida? Deus, aceitei o Senhor, não era para ser assim. Não esperava isso. Espere. Ou melhor, não, independente do que vier sobre a nossa vida. O versículo 14 diz aqui: você verá o livramento que Yahvé, nosso Deus, fará no dia de hoje. O problema que você está vendo hoje, Faraó e seus cavaleiros, você nunca mais tornará a vê-lo. Precisa ter consciência, como a Jéssica acabou de dizer. Eu tenho a desobediência agarrada em mim, mas eu não aceito ela. E o que você tem agarrado em você? Falsa sensação de que é alguém importante diante do Senhor, mas não tem um comportamento íntegro na hora da adversidade. Fala com a boca, mas o coração está longe. Muitos se comportam sim, chegam diante do Senhor, a palavra que vem aparentemente dura não recebe. A palavra que vem para cortar, não gostei. Assim, a palavra é para dividir, como dividiu o mar. Como dividiu para dividir o mar. Mas para isso precisa ter posição. Piairote. Talvez muitos estão em Piairote. Piairote, beco sem saída, porque está com uma enfermidade que de repente o diagnóstico é fatal. Recebi essa notícia. Muitos estão em Piairote, no beco sem saída da enfermidade. Outros estão em Piairote das dívidas. Meu Deus, não vejo saída. Piairote. Muitos estão sofrendo calúnias. Piairote. Muitos estão cercados de demônios.
pela vida devassa, Pierote. Muitos talvez tenham olhado para a sua vida e estão fazendo como o povo de Deus, sem saída, levantando as mãos. Você ouviu aqui, enquanto as crianças, como disse o Cabral, preste atenção que tem ponto fundamental. Enquanto todas as crianças estavam aqui, mesmo abraçado, tinha um que conseguia levantar as mãos e adorar. Você viu isso que eu vi? Tinha um, então você viu que se destacava. Mas daqui também dá para ver quantos não conseguem levantar a mão durante a adoração e expressar uma verdade. Você consegue ver aquilo que é externo, mas não consegue ver suas próprias limitações e falhas. Pierote. Muitos queriam se entregar. Talvez você também está aqui somente de corpo presente, mas já se entregou, porque não tem fé, não tem vida. Hoje não consegue dar testemunho. O caráter está duvidoso. Pierote. Mas Deus levou o povo para lá por quê? Porque é um lugar de estratégia, um lugar planejado. É um lugar onde Deus levou o povo. E aí eu pergunto para você, por que Pierote? Deus nos leva a Pierote para um beco sem saída, para nos conhecer. Você acha isso? Deus nos leva para nos conhecer, correto? Para saber quem somos nós? Não. Deus já sabe quem somos nós. Deus nos leva a Pierote para que nós nos reconheçamos quem verdadeiramente somos. E é somente assim que descobrimos quem somos. É na hora da adversidade, como nós nos posicionamos. Ou trememos todo, nos desesperamos, como se fôssemos filhos das trevas, como se não tivéssemos a quem socorrer. Quando a palavra diz, quando eu olho para os montes, porque é de lá que vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quando o Pierote chegar, quando o beco sem saída se apresentar, nós temos um lugar para olhar. Nós temos refúgio, temos fortaleza. O texto fala que teve nuvem, coluna de fogo, teve anjos à vanguarda e na retaguarda. Não é diferente, igreja. A tribulação do povo nos ensina 3 coisas em Pierote. Na tribulação, Deus nos testa quem somos. Não para que Ele nos conheça, mas para que nós possamos ter cada dia mais clareza de quem somos. E quando você ter a clareza, perceber a limitação e a dependência do Senhor. Antes da tribulação, o povo não falava no Egito. Mas se você olhar, e depois que a dificuldade chegou, só nesses versículos eles falaram 5 vezes. Não tirou do Egito para isso, não tirou do Egito daquilo. Na hora da dificuldade, enquanto não tinha problema, era só glória a Deus, aleluia. Quando o problema apareceu, Egito, Egito, Egito. A boca fala o que está cheio o coração. A sua boca professa o que durante todo o dia, durante a semana? Ai meu Deus, ai minha vida. Vocês viram testemunhos aqui, tenho certeza que poucos viveram o que foi falado aqui. Mas você está vendo o resultado daquele que é capaz de fazer. Aleluia. Deus também nos leva a Pierote, porque Ele cria para mostrar que Ele é o único que cria saída aonde não tem saída. Não havia saída para o povo de Deus. No meio era o mar, atrás o povo era perseguido. O mesmo mar que era o fim da caminhada para o povo de Deus, foi o fim dos inimigos de Deus, que se levantaram contra o povo de Deus. Talvez passar por tribulação faz parte do nosso dia a dia. Eu quero dizer para você que ainda virá uma maior. Mas a palavra também garante que se você se portar no centro, na vontade e no querer de Deus, ela pode vir sobre a sua vida, mas ela também vai passar, como todas passarão. Porque tem promessa para esse que sabe se portar. Tribulação, igreja, talvez você esteja em Pierote desse aí, algum desses aí. Talvez outro que eu não falei. Talvez você esteja no Pierote do seu casamento, que nós estamos ministrando sobre casais e percebemos que não é fácil. Cada dia vai ficar mais difícil você vir para ouvir a verdade, para ouvir a integridade, porque com certeza ou vai ter conserto ou vai ter divisão.
do mesmo jeito não fica, porque a palavra de Deus, quando é deliberada, ela provoca mudança no coração, ou para você se aproximar dele, ou para você se afastar dele. Mas da mesma maneira, ele jamais vai deixar, porque é a palavra do Senhor. Ela vai trazer, depois dessas 6 semanas, ou os casais para perto, ou eles vão perceber que nunca estiveram perto. Talvez vão querer culpar Yahvé, talvez nós que professamos a palavra. Mas Deus também nos leva para Piairote, para mostrar que é apenas o início do cumprimento de uma linda jornada. Amém? Piairote foi o marco do cumprimento da promessa do Senhor, levar o povo para a terra que mana leite e mel. Igreja, não temas, pois a tribulação poderá ser uma realização de uma grande promessa, de uma grande obra que Deus está por realizar na sua vida. Se tem Piairote, se tem beco sem saída, significa que a sua atuação é extrema. Você não pode fazer nada, você não tem o que fazer, você não sabe o que fazer, porque quando estamos no beco sem saída, é melhor não fazer nada. O texto fala, não sou eu quem luta, não é você quem luta, sempre foi assim. Quem sempre lutou foi o Senhor Yahvé. Yahvé Sabaoth, o Deus da guerra, o Deus que vence toda a batalha. É Ele quem luta por nós. Mas são momentos em Piairote que nós mostramos quem realmente somos, igreja. E você nesta noite precisa avaliar a conduta dos seus dias diante das adversidades. Lá em 1 Coríntios, ou melhor, 2 Coríntios 4, 8, 9 diz que nós podemos ser em tudo atribulados, mas não angustiados. Amém? Tudo, podemos ser, vir tribulação que for, mas angustiado nunca. Podemos ficar perplexos, mas desanimado nunca, diz a palavra de Deus. Guarde esse conselho, guarde esse texto, guarde essa palavra. Tribulação sim, angústia não. Perplexidade diante do problema sim, desanimado não. Guarde, porque Deus vai continuar abrindo portas aonde não há porta. Nosso Deus é exímio para abrir caminho em meio ao mar. Perseguido sim, mas desamparado nunca, o texto diz. Abatido sim, mas destruído jamais. Está lá 2 Coríntios 4, 8. Esta é a vida do cristão. Ou seja, não tem angústia, pode ter perseguição, mas não tem proteção. Você pode até ficar perplexo diante da adversidade, mas a tua alma ficará forte para vencer a situação. Você não ficará sem direção. Perseguições virão, mas você nunca ficará desamparado. Você pode até ser atingido, como Jó foi atingido, mas você nunca será destruído. O povo de Deus precisa ter isso muito firme no coração. Haja o que houver, venha o que vier. Haja o que houver, venha o que vier. A vitória é minha, a vitória é nossa, a vitória é do povo de Deus, amém? Isso não é brincadeira não, igreja. Não é brincadeira não. Não é à toa que o diabo quer, ele se levanta contra a igreja, mas já tem uma palavra. O próprio Jesus, sabendo de todas as perseguições, diz: as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha casa, não se levantarão. Domingo tem dia importante aí, amém? Tem um tribuloso das trevas que disse que se ganhar vai colocar os pastores no lugar dele. O único que coloca, o servo do Senhor, porque ele está seguro na mão direita, como estrela, é o Senhor Jesus. Esse tribuloso não tem condições nenhuma, e em nome de Jesus, vai voltar para a cadeia, para o cárcere, como Satanás e seus demônios, porque já tem lugar para ele, tem lugar demarcado. E ele vai voltar. Ele pode estar tentando enganar muitos, mas não enganarão aqueles que têm a verdade, que têm a palavra, que são obedientes, que servem Yahvé, o Senhor da guerra, o Senhor que vence por nós. Que vence por nós. Estaremos lá como povo
e conclamo, como um povo, nós somos um, temos uma única voz, só temos um Senhor, uma só liderança, e só temos um lugar de votar, não há outro, não há. O povo de Deus, a Bíblia diz que tudo, Deus está sentado, Jesus está sentado à direita do Pai. Ele guarda a direita, Ele guarda a sua igreja com a mão direita. Esquerda de Satanás. E em nome de Jesus, Deus tem promessa para essa terra. E Ele continuará a boa obra que Ele começou nessa terra. E eu quero encerrar essa palavra com o versículo 14 que diz: não temais. Você está vendo aí agora, é todos contra o Senhor, todos contra um. Mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Não temais. A Bíblia diz, não temais. Eu digo para você, não sei qual piarote que você está passando. Não grite, não se descabele, não se desespere. Pelo contrário, fique quieto. Fique quieto. E verá o grande livramento que o Senhor vos fará sobre a sua vida, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, igreja. Amém.